Olá pessoal, a graça do nosso Deus Todo-Poderoso esteja na sua vida, em o nome de Jesus. Bom, eu quero hoje falar um pouco com você acerca do profeta, a respeito do profeta velho e do profeta novo. É isso mesmo. O profeta novo, ele recebe uma missão da parte de Deus para ir até Betel e ali profetizar contra o altar, né, que havia ali em Betel. Ele diz, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Então ele profetiza sobre este altar, ele profetiza o que iria acontecer, né, que iria virar se fender, que iria virar cinza. E então o rei Jeroboão, ali daquele lugar, ele estende a mão, e quando ele estende a mão para tocá-lo, o rei Jeroboão, ele tem a sua mão secada, ela é seca, se torna seca. Mas ele clama, né? Ele clama para o profeta novo, né? Para que ore a Deus, para que a mão dele volte ao normal. Então o profeta novo, ele atende o pedido e ora a Deus, e a mão do rei volta ao normal. Então ali se cumpre as palavras, se cumpre que aquele homem verdadeiramente era um homem de Deus. Mas os filhos do profeta velho estavam ali naquele local e correram até o seu pai para poder falar para ele, passar todas as informações, porque ele era profeta, segundo a Bíblia diz, ele era o profeta, mas o profeta velho. O profeta velho é aquele que já deixou, né, de fazer a vontade de Deus, porque ele, na verdade, o profeta velho, ele é aquele que acha que sabe tudo, tem muitas histórias para contar, enfim, vive realmente no engano, né? Então aqui no verso 11 diz, e morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. E disse-lhes seu pai, por que caminho se foi, né? Então o pai deles quer saber logo para qual caminho que se foi aquele homem. Então aquele homem tinha recebido uma palavra de Deus, o profeta novo, para não voltar pelo mesmo caminho, para seguir o caminho que Deus havia dado a ele. Deus deu uma direção para o profeta novo, para que ele não desviasse deste caminho. Então ele está seguindo, o rei chama antes de se encontrar com esse profeta velho, o profeta novo recebe o convite do rei para ir para a casa dele, para lá receber então um banquete, enfim, né? Mas para comer pão, né, e beberia água naquele lugar. Então, aquele profeta, o profeta novo, recebeu uma ordem para não comer pão, para não comer nada e nem beber naquele lugar. E quando ele segue viagem, que o profeta velho sabe de toda a história e vai atrás, manda organizar lá o jumento para que ele possa ir atrás do profeta novo, ele vai, né? Ele vai ali atrás do profeta novo e ele encontra com o profeta novo, né? Ele encontra com o profeta novo e ele vai com mentiras, né? Ele convida ele para ir à casa dele, para comer pão, para poder, né, descansar, enfim. E o profeta novo, ele responde que não iria. Então, ele diz que é também profeta, ele diz que também, né, é um homem de Deus. Então, diz que um anjo apareceu para ele e disse que era para ele fazer com que o profeta novo fosse até a casa do profeta velho e, né, participasse daquele banquete. Então era uma mentira, era um engano, né? E o profeta novo caiu naquela mentira, né? Porque aquele homem usou o nome do Senhor, o nome do Deus vivo, dizendo que era um profeta também, e dizendo que o anjo tinha aparecido para que ele pudesse, para ele ir para a casa do profeta velho. Então o erro dele foi esse. Ele não ficou com a palavra de Deus até o fim. Então tem muitas pessoas que elas recebem a palavra de Deus e elas querem caminhar com outras pessoas, né? Dando mais valor a outras pessoas que dizem ser realmente homens de Deus ou mulheres de Deus. Eles querem seguir o que homens estão dizendo, não o que Deus está dizendo, não o que Deus disse a ele. E este homem, ele segue esse profeta velho e lá
ele come com ele, então ele saiu do caminho que Deus havia dado para ele. Tem muitas pessoas que saem do caminho que Deus dá a eles e vai seguir outras pessoas e acaba se perdendo. Então, o que aconteceu é que esse profeta novo, ele recebeu uma sentença ali mesmo. Deus tomou a boca do profeta velho e deu a sentença para ele, que ele não iria ser sepultado lá no sepulcro dos pais e ele não ia viver. Então, logo quando ele sai daquele local, um leão encontra com ele e mata ele ali naquele lugar. Então, nós precisamos ter muito cuidado, né, com o que nós estamos seguindo, né? Vou dar um abraço aqui para a irmã Maria, está chegando aqui agora, tá? Então, nós precisamos estar em alerta com relação a isso. O profeta velho, ele perde, né? Ou seja, ele faz com que o profeta novo perde o caminho, tá? E o profeta novo realmente perdeu a vida, porque obedeceu ao profeta velho. Uma certa vez, este homem, se ele tivesse seguido, né, claro, se ele tivesse seguido o caminho certo, ele não teria se perdido ou não teria perdido a vida dele. Então, a diferença do profeta novo é que ele começou bem, né? Ele começou bem, mas terminou como o profeta velho, esse profeta, porque o profeta velho, ele queria realmente tirar o foco do profeta novo para que ele se perdesse no caminho e não continuasse com a missão que Deus havia dado para ele. Então, tome muito cuidado, muita atenção quem você está seguindo, né? É Deus ou outras pessoas que dizem ser profetas. Tenha cuidado, siga somente aquilo que Deus te direcionou, aquilo que Deus tem direcionado para cada um de nós. É o melhor para a nossa vida, certo? Então, não perca essa oportunidade de caminhar com Deus, de viver com Deus. Uma certa vez eu estava em Cuiabá e lá naquele lugar, um certo profeta, né, ele disse que Deus não ouvia mais as minhas orações, que Deus não me ouvia mais e as minhas orações não passavam do teto. Sofri uma pressão psicológica muito grande. Por quê? Porque eu fui em busca, né, de alguém para me ajudar a sair de uma situação que estava muito complicada para mim. E, na verdade, eu tinha que ter buscado a Deus. E lá eu entendi que eu deveria buscar somente a presença de Deus e esquecer, né, que existia outros caminhos, né, seguir o caminho que Deus havia me dado. Então, fiquei ali em arrependimento, buscando a purificação a parte de Deus, buscando ali ser transformado, buscando ouvir a palavra de Deus, né, ouvir Ele, né, ouvir o próprio Deus. E um certo dia, depois de muita afronta, né, de que eu tinha sido rejeitado por Deus, que Deus não tinha mais negócio comigo, e se eu não caminhasse com aquela pessoa também, eu iria para o inferno, iria morrer. Era tanta coisa que acabou que um certo momento me assustou. Mas no dia seguinte, nós estávamos ali, e aquilo segue novamente, com aquelas palavras daquele certo profeta. Hoje eu posso dizer que é um profeta velho, tentando me matar, tentando me tirar do caminho do Senhor, tentando fazer com que eu mesmo me atropelasse com as minhas próprias mãos, me matasse. Então, chegou a pronunciar, né, que Deus não me ouvia e que eu não teria, né, mais nenhum direito da parte de Deus, né, de viver como filho de Deus. Era rejeitado, totalmente rejeitado, que as minhas orações não eram atendidas por Deus. Foi uma pressão psicológica muito grande ali no meio daqueles discípulos dele, porque ele faz discípulos para ele, né, enquanto a palavra de Deus diz que nós devemos fazer discípulos, mas para Cristo, não para mim, não para ninguém. Então, os discípulos que nós devemos fazer é para Deus, então, para Jesus. E aquele homem tem um monte de discípulos de si mesmo, para cuidar dele mesmo, né? Então, enfim. E em um certo momento ali a gente estava descascando o alho e o calor estava muito grande e aquele profeta junto com seus discípulos começaram a murmurar, né, do calor, começaram a murmurar daquela temperatura que estava naquele momento. Cuiabá é muito quente, e eles começaram ali com aquela murmuração e o tempo ficava mais quente ainda. E naquele momento eu recebi algo da parte de Deus ali para que orassem a favor da chuva, né, orassem a favor da chuva naquele momento. E então eu não dei ouvidos ao que aquele profeta havia me dito, né, que Deus não ouvia mais as minhas orações e que minhas orações não passavam do teto.
Então eu comecei a orar, e comecei a clamar, e comecei a louvar, comecei a pedir chuva naquele momento. E de repente foi formando ali uma nuvem, né? Uma nuvem de chuva, e aquela nuvem estava muito distante, eu continuava orando, continuava adorando ao Senhor, e aquela chuva, aquela nuvem foi se aproximando, quanto mais eu clamava, quanto mais eu adorava, quanto mais eu orava, mais aquela nuvem se aproximava. De repente, o clima muda, vem uma chuva com um vento muito forte, começou a ventar muito, e segundo, de acordo com aquele momento, daquela ventania, eu orava para que a chuva, pedia a Deus para que o vento acalmasse e a água descesse. Então o vento se acalmava e a água descia. Então a chuva começava a querer parar. Então eu levantava a minha voz e pedia para que Deus aumentasse mais a chuva. E a chuva aumentava, muita chuva ali naquele lugar. E todos aqueles que estavam ali naquele lugar, inclusive aquele profeta que havia dito que Deus tinha me rejeitado, que eu ia morrer e ia para o inferno, que Deus não ouvia as minhas orações, ele teve que fechar a boca, ficar calado, envergonhado, junto com seus discípulos. Então eu quero dizer para você, não dê ouvidos ao profeta velho, não dê ouvidos aos profetas velhos, dê ouvidos àquilo que Deus te falou, àquilo que Deus te ordenou. Eu estava passando por uma situação muito complicada e a partir daquele momento eu comecei a seguir aquilo que Deus estava me ordenando a fazer. E Deus foi me direcionando, eu estava com algo praticamente perdido, né? Estava perdido aos olhos humanos, então Deus me direcionou naquele momento que Ele estava restaurando, né, aquilo que para mim e para todos estava perdido. Então eu criei naquela palavra e simplesmente segui o que Deus havia me dado. Então quando eu resolvi sair daquele local para vir embora, para caminhar na vontade do meu Pai, do meu Criador, na palavra que Ele me deu, o profeta velho, ele olha para mim e diz que eu estava fugindo, né? Diz que eu estava fugindo, ele perguntou por que eu estava fugindo, né? E disse que eu era um fujão. Então preste bem atenção, é melhor você ser chamado de fujão pelos homens do que por Deus. É melhor você ser rejeitado pelos homens do que rejeitado por Deus. Então eu segui aquilo que Deus havia me direcionado. E hoje eu posso dizer para você que aquilo que era improvável para o homem, aquilo que era impossível, né, para o homem, para Deus foi possível. Eu segui a vontade de Deus e hoje eu contemplo, né, aquilo que Deus havia me dito. Foi restituído o que eu havia perdido. E em tão pouco tempo. Depois eu quero contar, né, com mais detalhes para você como isso aconteceu. Mas não dê ouvidos ao profeta velho. Então com isso eu tive um entendimento que eu não devo seguir profetas, que eu não devo seguir, né, os falsos profetas, nem os velhos profetas, né? Creio que tem profetas, homens de Deus, creio que tem homens tomados por Deus, mas preste bem atenção. Quando Deus quiser falar com você, Ele envia o profeta até você, sim, mas com a verdade, não com mentira. E se você analisar esse velho profeta, ele grava vários e vários áudios, e ele manda todos os dias um áudio. E se você for analisar, pegar os áudios que ele grava, quanta contradição que tem nos áudios, quanta mentira que tem nos áudios. Claro que tem as suas verdades também, pois é um homem que foi chamado por Deus, mas porém, devido à mentira, devido ao engano, devido ao engodo, devido à vontade de ter muito dinheiro, devido à vontade de enriquecimento ilícito, acaba se perdendo no caminho. Então preste bem atenção, não siga os profetas velhos, siga somente a Deus. Aquilo que Deus te direcionou vai dar certo, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, era isso que eu tinha para falar para você hoje e que a tua vida seja guiada pelo Criador, em nome de Jesus.